O sol ainda nem havia rompido o horizonte, quando o campo de tiro começou a despertar. O cheiro de pólvora velha e óleo de armas se misturava ao vento frio que soprava do mar. Era mais um dia de treinamento para os atiradores de elite dos fuzileiros navais, jovens, disciplinados, orgulhosos. Cada disparo ecoava como uma assinatura no ar. E foi justamente naquele ambiente de precisão e vaidade que um visitante inesperado apareceu. Ele chegou devagar, apoiando-se em uma bengala de madeira gasta. Usava um boné desbotado, a barba por fazer, e um casaco de brim que parecia ter enfrentado décadas de sol e sal. Os rapazes pararam de conversar por alguns segundos, surpresos ao ver aquele homem se aproximar da linha de tiro como se conhecesse cada pedra do terreno. Perdido, vovô, zombou um dos soldados. O velho sorriu de canto. Não, rapaz, só vim observar. As risadas começaram. Observar? Deve achar que isso aqui é um clube de pesca. Será que veio ensinar a mirar com óculos de leitura? Entre eles, o sargento Ramos, instrutor-chefe, observava em silêncio. Tinha ouvido rumores sobre aquele homem menos veterano aposentado, ex-atirador das antigas. Mas o que fazia ali, de bengala e roupa civil, ninguém sabia. Tá aqui a convite de quem, senhor? Perguntou Ramos, firme. A convite da curiosidade, respondeu o velho. Ouvi dizer que os meninos de hoje são bons. Vim ver se é verdade. A resposta caiu como pólvora no chão seco. Os jovens se entreolharam, entre riso e ofensa. Um deles, o cabo Esteves, o mais arrogante do grupo, deu um passo à frente. Se veio ver, vai ver. Mas aqui a gente não faz show para visitante, que bom. Eu também não vim para assistir o show, disse o velho, olhando diretamente para ele. Vim para aprender como se erra um alvo a 500 metros, com um fuzil novo. As risadas explodiram. Esteves pegou o fuzil M46, engatilhou com um estalo e mirou no alvo distante, 600 metros adiante. Olhe e aprende, vovô. É assim que se faz. O disparo ecoou alto. O projétil cortou o ar com velocidade supersônica, mas o impacto no alvo foi milímetros fora do centro. Um bom tiro. Excelente, para qualquer um. Quase perfeito? Disse Ramos, consultando o binóculo. Quase? Esteves riu. Se fosse guerra, o inimigo já estava no chão. O velho apenas assentiu, calado. Caminhou até a bancada, olhou o fuzil e tocou o cano com cuidado. Bonito brinquedo. E completou, com serenidade: posso tentar um disparo? O campo silenciou. O senhor? Perguntou Esteves, incrédulo. Eu mesmo. Se não se importar em emprestar o brinquedo por 1 minuto. Os olhares se cruzaram. Ninguém queria ver o velho passar vergonha, mas também não queriam perder a piada. Ramos suspirou. Tudo bem, um disparo. Mas o senhor assume o risco. O único risco é lembrar o que o corpo esqueceu, respondeu o velho, e ajeitou o fuzil no ombro, com naturalidade assustadora. O silêncio foi total. O vento cortava o campo como navalha. O velho respirou fundo, o olho esquerdo fechou, o direito alinhou com a mira telescópica. De repente, o tempo pareceu parar. Os jovens se entreolhavam rindo por dentro, esperando o erro que confirmaria tudo o que pensavam sobre ele. Mas antes do disparo, o velho fez algo inesperado. Fechou os olhos por 1 segundo, como quem conversa com uma lembrança distante. Vamos ver se ainda me lembro do que aprendi quando o mar era azul e os homens não tinham medo de errar, murmurou. Então puxou o gatilho. O som foi seco, limpo, quase elegante. O impacto, invisível, a olho nu. Ramos levou o binóculo ao rosto e ficou mudo. E então, sargento? Perguntou Esteves impaciente. O sargento demorou a responder. Quando baixou o binóculo, o olhar estava diferente. Alvo, perfurado no centro. Um tiro perfeito. O riso coletivo cessou como se alguém tivesse cortado o som. Esteves arregalou os olhos. Impossível. Deve ter sido sorte. O velho devolveu o fuzil calmamente. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E caminhou em silêncio, até a sombra de uma barraca, deixando atrás de si um campo de tiro, sem uma palavra. Naquele instante, ninguém sabia quem ele era, mas todos sentiram o mesmo arrepio. O tipo de respeito que não se ensina com hierarquia, mas se conquista com um único disparo. O campo de tiro permaneceu em silêncio por longos segundos. O som que restava era o vento assobiando entre as bandeiras e o zumbido distante das ondas do mar. Aquele disparo, seco, limpo, preciso menos ainda, reverberava na mente de todos. Os rapazes trocavam olhares sem entender o que tinham acabado de presenciar. Era impossível alguém, ainda mais um velho de bengala, acertar o centro do alvo a 600 metros, com um vento lateral que até os melhores atiradores da base consideravam traiçoeiro. Isso foi truque menos, murmurou Esteves, quebrando o silêncio. Deve ter acertado por acaso. O velho, sentado sob a sombra,
Não respondeu. Estava apenas limpando as mãos com um lenço, como quem encerra uma missa. O sargento Ramos ainda observava o alvo pelo binóculo. Nenhum desvio, nenhum erro, ele falava mais para si do que para os outros. Nem os sensores acusaram vibração de erro angular. Então ele é... Um dos recrutas começou, mas parou no meio da frase. Sem coragem de terminar? Um milagre? Completou Ramos? Ou um fantasma? Os rapazes começaram a cochichar. Deve ser algum veterano aposentado, talvez um instrutor antigo, ou alguém que veio testar a gente. Mas o velho, impassível, só olhava para o horizonte. O mar refletia o céu cinzento como um espelho de aço, e seus olhos pareciam ver mais longe que todos ali. Ramos se aproximou medindo cada palavra. Senhor, qual é o seu nome? Augusto, respondeu o velho, sem levantar o olhar. Mas há muito tempo me chamavam de 8 milhas. O sargento ficou imóvel. 8 milhas, repetiu. Incrédulo, o atirador da 4ª divisão? O velho assentiu, sereno. Ramos engoliu em seco. Aquele nome fazia parte da história dos fuzileiros. Diziam que 8 milhas era o único homem capaz de acertar um alvo em movimento, a mais de 1.200 metros, com mira manual e respiração controlada apenas pela pulsação. Uma lenda viva, que havia desaparecido décadas antes, sem deixar rastro. Os jovens começaram a se agitar, tentando confirmar o que ouviam. Mas, o senhor estava na Guerra do Golfo, não é? Perguntou um deles. Estive em lugares onde o som do tiro era a única oração. Respondeu Augusto. Mas hoje, só vim ver como andam os filhos do aço. Esteves não se conformava. O senhor pode ter sido bom, mas agora é diferente. Os equipamentos mudaram, o vento não perdoa. Quero ver repetir o feito. Ramos tentou intervir. Cabo, basta. Mas Augusto ergueu a mão. Deixe. Ele precisa duvidar, sargento. A dúvida é o que separa o soldado do atirador. Esteves sorriu, convencido de que dessa vez, o velho erraria. Colocou o alvo a 900 metros e ajustou o computador de vento. Vamos ver se a lenda ainda tem pulso. Augusto levantou-se devagar, o corpo rangendo como madeira velha, caminhou até o ponto de disparo, apoiou o cotovelo no joelho e fechou o olho esquerdo. O mundo inteiro pareceu silenciar outra vez. Direita 7 graus, disse Ramos por reflexo. Mas o velho o interrompeu. Não, murmurou. O vento muda a cada 7 segundos. Espere o sexto. O relógio de Ramos marcava o tempo. Exatamente no 6º segundo, Augusto puxou o gatilho. O projétil viajou como um raio invisível, um estalo. E então, o som metálico da bala atravessando o centro do alvo. Novamente. Os recrutas soltaram exclamações abafadas. Esteves ficou pálido. Isso não é possível, gaguejou. Ninguém faz isso 2 vezes seguidas. Augusto apenas sorriu. Ninguém, se tentar atirar no alvo, o segredo é mirar na calma entre os batimentos do coração. Ramos abaixou o binóculo. Senhor, com todo respeito, por que voltou? O velho guardou o lenço no bolso. Porque há algo que ainda não ensinei. E o tempo, sargento? Não espera pelos que pensam que já sabem tudo. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de todos, principalmente na de Esteves. O orgulho que antes o fazia zombar agora o corroía por dentro. E sem perceber, o desafio do dia tinha deixado de ser sobre precisão e virado sobre humildade. Depois daquele segundo disparo, o campo de tiro virou um altar de silêncio. Os rapazes, acostumados ao som do aço e da pólvora, agora só ouviam o próprio coração. O velho Augusto permanecia ali, sentado, como se o tempo tivesse parado junto com ele. Mas dentro dele, o tempo corria rápido demais. Ramos chamou um intervalo, tentando reorganizar o grupo. 10 minutos de pausa. Gretel. E sem comentários. Entendido? Mas claro, era impossível conter os cochichos. 2 tiros no centro. O homem é uma lenda viva. Será que ele ainda poderia servir? Enquanto os jovens falavam, Augusto olhava para o horizonte, onde o mar se encontrava com o céu. Aquela linha infinita o lembrava de outra linha, menos a do deserto, onde a areia queimava a pele e o ar vibrava com um som distante de tiros reais. Lá, há 30 anos ele aprendera a respirar dentro do caos. Aprendera que mirar não é apenas ver o alvo, é ouvir o silêncio. Mas naquele dia, no campo de tiro, o que mais o atormentava não era o vento nem a mira. Era a lembrança de um rosto que ele havia perdido. Enquanto limpava o fuzil com o mesmo cuidado de quem prepara um ritual, ouviu passos atrás de si. Era Esteves, ainda com a expressão tensa. Senhor Augusto, começou, hesitando. Eu queria pedir desculpas. O velho levantou o olhar, firme, mas sereno. Não me deve desculpas, rapaz. Devo sim. Eu fui arrogante. Esteves engoliu em seco. Só achei que a gente não precisava mais aprender com o passado.
Augusto soltou um leve sorriso. O passado é o que sustenta a mira, cabo. Cada cicatriz ensina onde não errar. Esteves assentiu, constrangido. O senhor ainda atira por treino? Não, respondeu Augusto, olhando para as mãos calejadas. Eu atiro por lembrança. O rapaz não entendeu de imediato, mas algo naquela resposta o deixou inquieto. O sargento Ramos, que observava à distância, se aproximou devagar. Lembrança de quê, senhor? Perguntou. Augusto suspirou. De um disparo que não devia ter acontecido. O ar pareceu esfriar. Todos pararam para ouvir. Era em 1991. Operação no Golfo. Eu e meu parceiro estávamos infiltrados há 3 dias. Tínhamos um alvo confirmado. O comando ordenou o disparo, mas o vento mudou. O tiro desviou e atingiu o meu próprio homem. Ramos baixou a cabeça. Lamento, senhor. Eu também. Desde aquele dia, nunca mais puxei o gatilho em combate. Guardei o fuzil e desapareci. Um silêncio pesado pairou. Mesmo Esteves, que antes o desafiava, agora o olhava com respeito profundo. E por que voltou agora? Perguntou o sargento. Porque ouvi dizer que estão formando atiradores sem alma, que ensinam a matar, mas não a sentir. Ramos assentiu, com um olhar duro. Estamos tentando mudar isso. Então deixe-me ajudar, disse o velho. Um atirador sem coração é só um dedo que aperta o gatilho. Mas um verdadeiro franco atirador é aquele que entende o peso da vida que está do outro lado da mira. As palavras atingiram os rapazes com a força de um tiro certeiro. Até o vento pareceu parar para ouvir. Ramos respirou fundo. Senhor Augusto, se ainda aceitar instruir, eu o convido oficialmente para ser mentor honorário desta base. O velho abaixou o olhar, emocionado, mas contido. Eu não voltei por títulos, sargento. Voltei para ver se ainda existe honra nos olhos de quem segura uma arma. Foi então que Esteves, tomado pela curiosidade e humildade, fez uma pergunta simples. O senhor acha que eu posso aprender? O que o senhor sabe? Augusto sorriu. Pode, se estiver disposto a esquecer o que pensa que já sabe. Naquele instante, algo mudou na base. A arrogância que dominava o ambiente começou a dar lugar a uma espécie de reverência silenciosa. Os jovens atiradores, que até poucas horas antes se julgavam invencíveis, agora viam diante deles um homem que havia conhecido o inferno e ainda assim carregava paz no olhar. O sargento Ramos observou o grupo reunido ao redor do velho e murmurou para si mesmo. 8 milhas? Voltou. E o campo nunca mais será o mesmo. Os dias seguintes transformaram a base em algo diferente. Onde antes reinava competição e orgulho, agora havia silêncio, foco e uma curiosidade quase sagrada. Os atiradores vinham cedo, antes do nascer do sol, só para ver o velho Augusto montar seu equipamento com o mesmo cuidado de quem prepara uma oração. O campo, antes barulhento, parecia ouvir cada respiração dele. Ninguém dava risada, ninguém apostava quem erraria primeiro. Havia respeito. E junto com ele, o desconforto de quem começa a entender que disciplina é mais do que seguir ordens, é se conhecer o bastante para obedecer ao próprio limite. Naquela manhã, o vento vinha do mar com força. Bandeiras tremulavam violentamente, dificultando qualquer tiro a mais de 400 metros. Ramos, o sargento, estava prestes a cancelar o treino quando o velho apareceu. Hoje é o melhor dia para aprender, disse ele. Com esse vento, retrucou Esteves. Nem o computador de mira consegue compensar direito. É por isso mesmo, respondeu Augusto, ajustando o boné. O vento ensina o que o orgulho não ouve. Reuniu os rapazes em torno de si. No chão, desenhou um círculo com o cano da bengala. Vejam isso. Apontou para a poeira subindo em redemoinho. O vento é traiçoeiro porque muda o que toca, mas se você parar de lutar contra ele, ele te mostra o caminho. Esteves o olhou desconfiado. Quer dizer que é só deixar o vento fazer o trabalho? Quero dizer que, antes do tará, você deve ouvir o á, respondeu Augusto, com um tom de paciência. O som do vento não mente. Ele sopra diferente quando vai te ajudar e quando vai te enganar. Ramos observava em silêncio, percebendo que aquelas lições soavam mais como filosofia do que treinamento militar. Mas o que impressionava era o efeito. Os rapazes ouviam, atentos, sem contestar. Vamos praticar, disse o velho. Cada um tem uma bala. Esteves foi o primeiro. Deitou-se, respirou fundo e tentou repetir os conselhos. Mas o disparo saiu antes do tempo. O tiro desviou quase 30 centímetros. Errou menos, murmurou um dos soldados. Não menos, corrigiu Augusto. Ele acertou o próprio medo. E isso é o primeiro passo. Depois, foi a vez de outro soldado. Acertou melhor, mas ainda fora do centro. Quando chegou o turno de Esteves novamente, Augusto fez sinal para esperar. Feche os olhos.
ordenou. Esqueça o alvo. Escute. O rapaz hesitou, mas obedeceu. O que você ouve? Perguntou o velho. O vento. E meu coração. E qual bate mais forte? O coração. Então ainda não é hora. 1 minuto se passou. 2. O vento começou a enfraquecer. Agora menos, disse Augusto. O disparo ecoou. O impacto seco e preciso fez a bandeira do alvo balançar. Ramos conferiu pelo binóculo. Centro, anunciou. Centro. Exoto Esteves largou o fuzil e olhou para o velho, atônito. Como o senhor sabia que era o momento certo? Porque o vento e o coração finalmente estavam no mesmo compasso, respondeu Augusto. Os rapazes comemoraram, mas de um jeito diferente, sem gritos, sem vanglória. Era como se tivessem aprendido algo que não cabia em medalhas. Mais tarde, quando o sol começava a cair, Augusto caminhou até o fim do campo, sozinho. Ramos o seguiu. Sabe, senhor, nunca vi esses meninos tão quietos. O que o senhor fez com eles? Nada. Só mostrei que toda arma tem 2 gatilhos. Ramos franziu a testa. 2. O primeiro é o de ferro, explicou o velho. O segundo é o da consciência. Se apertar o de ferro antes de entender o da consciência, o som do disparo te acompanha para o resto da vida. Ramos ficou em silêncio, entendendo que aquela lição vinha de um lugar de dor. O senhor ainda carrega aquele disparo errado, não é? Perguntou. Augusto olhou o horizonte. Todo dia. Mas hoje, sinto que ele finalmente me perdoou. O vento soprava leve agora, e os rapazes ao fundo desmontavam os rifles com respeito. O velho fechou os olhos por um instante e murmurou. Talvez seja a hora de ensinar o último tiro. O único que realmente liberta o atirador. Na manhã seguinte, o campo de tiro amanheceu diferente. O vento estava calmo, o céu limpo, o mar distante parecia em silêncio, como se esperasse algo. Os jovens atiradores chegaram cedo, em fila, sem brincadeiras, sem risadas. Cada um trazia no olhar um respeito novo, não apenas pelo velho Augusto, mas pela arte que haviam redescoberto por meio dele. O sargento Ramos observava tudo em silêncio. Sabia que aquele seria o último dia de treinamento do velho. Augusto já havia avisado na noite anterior. Amanhã, dou o último tiro. Depois, volto para onde o silêncio me chama. O velho chegou caminhando devagar, sem a bengala dessa vez. Carregava apenas um fuzil antigo, de madeira escura e ferro gasto. M24, modelo ultrapassado, mas limpo, como se tivesse saído de fábrica. Mesmo que ele usara 30 anos atrás. Hoje não há competição, menos, anunciou. Hoje é despedida. Os rapazes se entreolharam. Esteves deu um passo à frente. Despedida? De mim, sim, respondeu Augusto. Mas não do que eu ensinei. O que aprendemos aqui não morre quando a munição acaba. Morre quando o coração esquece porque segura o gatilho. Ramos se aproximou. O senhor quer fazer o disparo sozinho? Não, disse o velho, com um meio sorriso. Quero que o façamos juntos. Colocou o rifle sobre a bancada e chamou Esteves. Venha. Hoje, você aperta o gatilho. O rapaz ficou sem fala. Mas eu ainda erro. Todos erramos, rapaz. A diferença é o que fazemos depois do erro. Augusto posicionou o jovem deitado, ajustou o apoio e olhou para o horizonte. A 1.200 metros de distância, havia um alvo de aço, o mais distante da base raramente usado. O vento estava instável. A luz começava a mudar. As condições eram quase impossíveis. Respira menos, disse o velho. Inspira com o coração, solta com a alma. E o senhor? Perguntou Esteves. Não vai atirar? Já atirei o bastante na vida. Agora é hora de ensinar a atirar, sem puxar o gatilho. O jovem respirou fundo. O silêncio era absoluto. Augusto, ajoelhado ao lado dele, encostou a mão sobre o ombro do rapaz. Quando ouvir o mar, dispare. O som das ondas chegou fraco, como um eco distante. E no instante em que o vento cessou, Esteves puxou o gatilho. O projétil cortou o ar. Silêncio. Depois, o som metálico. Tim! Um impacto direto, no centro exato do alvo. O campo explodiu em aplausos. Ramos levou as mãos à cabeça rindo incrédulo. Centro perfeito, a 1.200 metros. Esteves se levantou, emocionado, os olhos marejados. Eu não sei como, balbuciou. Augusto sorriu, com a serenidade de quem cumpriu sua missão. Você escutou o vento? E ele respondeu. Ramos se aproximou. Senhor, isso foi histórico. Não, sargento, corrigiu o velho. Foi humano. O sol começou a subir, tingindo o campo de dourado. O velho pegou o fuzil, limpou o cano com o mesmo lenço antigo e o colocou nas mãos de Esteves. Fique com ele. É o mesmo rifle que me ensinou que não existe tiro certo, só propósito. Esteves tentou protestar,
mas o velho já se virava para ir embora. E para onde o senhor vai? Perguntou Ramos. Para casa menos, respondeu. Todo soldado precisa de um lugar para guardar o silêncio. Ele caminhou em direção ao horizonte, o passo firme, a silhueta se misturando ao brilho da manhã. Os jovens ficaram olhando, até que ele desapareceu. E, quando o vento soprou de novo, parecia sussurrar o som de uma voz antiga, dizendo: mire com o coração e dispare com a alma. Meses depois, uma placa foi fixada na entrada do campo. Campo de tiro Augusto 8 milhas, onde o vento ensina e o coração comanda. E toda vez que um novo atirador chega, o sargento Ramos conta a história do velho que acertava o impossível, não por causa da mira, mas porque conhecia o peso de cada disparo. No final das instruções ele sempre repete a última frase de Augusto: quem entende a vida nunca erra o alvo. O velho não voltou para provar que ainda sabia atirar. Voltou para ensinar que a verdadeira precisão não está na arma, mas no caráter. Que só quem conhece o peso do erro é capaz de dar valor ao acerto. Se essa história te tocou, curta, comente, compartilhe e se inscreva para ouvir mais histórias de quem aprendeu a mirar com o coração. Você já escutou o vento antes de tomar uma decisão importante? Ou ainda está aprendendo a ouvir?